E esse comentário eu vou fazer uma figura e nós vamos ver o que está regendo, né, o sistema da nossa atualidade. Que mais para frente, quando nós formos falar sobre as cartas de Apocalipse, os irmãos vão ver que elas vieram de uma revelação progressiva. A igreja de Éfeso, ela só tinha perdido o primeiro amor, mas já a igreja de Laodiceia, ela já perdeu tudo. E nós vivemos esses últimos tempos, esses tempos em que a igreja perdeu tudo. E é complicado falar sobre esse tempo, porque, como os irmãos vão ver, nós vivemos em um período totalmente contra a palavra de Deus. E poucos são os remanescentes, os que continuam. E às vezes nós achamos que isso é uma coisa nova, mas não é. Isso veio do tempo ainda, do tempo que nós falamos do Pentateuco. Veja que quantos homens, eram 600.000 homens. Homens que fala é maior de 20 anos. Quantos desses 600.000 Deus falou que iria entrar na terra prometida? Os irmãos lembram? 2. Dois que entraram, né? Josué e Caleb. Deus falou: olha, desses aí, acima de 20 anos, somente Josué e Caleb entrarão na terra prometida. Deus estava excluindo aí uma média de 599.998 homens. E a Canaã, ela é também para nós uma representação da nossa Jerusalém celestial. Estamos no meio, cercado por muitas pessoas, mas não quer dizer que todas elas terão essa oportunidade de adentrar pelas portas. Deus fez uma vez e Deus não muda. Eu não falo isso para assustar os irmãos, mas simplesmente para conscientizar. Por quê? Porque da mesma forma que são para as coisas espirituais, são para as coisas carnais. Jesus disse que aonde está o teu coração, aí está você. Muitas pessoas, eu estava orando, né, esses dias, eu até falei com a Jana, tipo um pouco desmotivado, e hoje de manhã Deus falou comigo. E eu achei interessante a forma que Ele me fez ver, porque às vezes nós não vemos como Deus vê. Ele está, não é, um patamar mais alto. E eu olhava e eu falava: Senhor, mas para quê? Por quê? E depois eu comecei a imaginar, né, me comparando com o apóstolo Paulo. Gente, o apóstolo Paulo, ele pregava. Quem era o apóstolo Paulo? Né? Quem somos nós para querer comparar-nos com Paulo? Mas o Senhor me fez um paralelo e eu comecei a imaginar a vida daquele homem. Ele era um apóstolo de Jesus. E ele vivia escondido, vivia sendo preso, espancado, caluniado, perseguido, açoitado e injuriado. Onde ele ia, as pessoas, alguns, né, da igreja o abraçavam, mas a maioria queria expurgá-lo, queria execrá-lo em praça pública, e por que não dizer matá-lo? Quantas vezes, quantos naufrágios ele fala, perigo de morte de falsos irmãos. E aí eu parei para compensar e eu olhei e falei: meu Deus, mas eu não vivo nenhuma. Não se compara o que nós chamamos de evangelho hoje para o que esses homens do passado viveram por amor ao Senhor. Era espada, né? Espada, ele fala, né? Eu passei pela espada, Coliseu, fome, dificuldades, foi lançado, dado como morto, enfim. Naufrágios, perigo, perseguições, ficaram por cobra. Então, rapaz, João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo quente. E assim, e nós, né, vemos a igreja hoje, e eu parei para pensar, e nessa hora, quando eu estava orando ali, Deus me fez lembrar de Samuel. Que Samuel orou para o Senhor e falou: Senhor, olha,
eles não querem que eu reine sobre eles. Eles não querem que meus filhos reinem sobre eles, porque os filhos ia ser a posteridade, os que viriam depois deles, descendentes, e segundo a vontade de Deus. Eles querem um homem que nem as outras nações. Aí Deus pegou e falou para Samuel, Samuel, não se preocupa, Samuel, eles não estão rejeitando, não é você, eles estão rejeitando a mim. Então, quando nós estamos aqui, nós não estamos aqui porque o irmão Jovelino está aqui. Nós estamos aqui por causa da palavra. E aqueles que eu entendo, pelo menos me fez entender dessa forma, que aqueles que não vêm, não é porque rejeitam a mim. Não, eles rejeitam a palavra. Eles não querem ter pacto, não querem ter conhecimento, não querem estar junto do Senhor. E aí, irmão, olha só como é as coisas, né? Vou fazer uma representação aqui dessa nossa atualidade, que não diferente da que nós vivemos hoje, que antigamente nós íamos para longe para ver isso, mas hoje nós já podemos enxergar no nosso meio praticamente. Eu vou tentar dividir aqui um círculo em 7 partes. Aí é complicado, né? Eu consigo fazer uns dons aqui. Vou dividir aqui no 7. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Aqui é de uma forma representativa como impera as forças malignas. Vamos assim dizer, se nós fôssemos falar sobre batalha espiritual, isso daqui seria o princípio das potestades, as quais habitam, né, no qual, vamos assim dizer, militam contra nós, né, potestades. Do mal. Qual seria o primeiro aqui? Eu vou escrever e depois a gente explica. Mamon. Mamon, Jezabel, Diana, Farmes. Nossa, isso eu nunca ouvi falar. É da doença. Beelzebu, Balaão, e Nimrod. Casamento. Aí veja bem, irmãos. Hoje nós vivemos um princípio que o que Cristo falou que representava Mamon? Isso é que parou o dinheiro a Deus. O dinheiro, né? Não poder servir a 2 deuses, a Deus e a Mamon. Então Mamon nós poderíamos colocar como se fosse uma cifra. Poder aquisitivo. Tem como comparar com o Apocalipse, algumas coisas também, tem? Sim. É tudo a ver, né? Aqui é só uma fatia, uma pequena representaçãozinha a respeito dessas potestades. Então, Mamon representa o dinheiro. E eles trabalham em unidades. Um exemplo: Jezabel trabalha com Diana, Farnes trabalha com Beelzebu e Balaão trabalha com Nimrod. E por que esse aqui é só? Porque esse daqui financia todos os outros. Em que sentido? Um exemplo: Jezabel, as pessoas lembram de Jezabel como prostituição, mas não,
somente. Também fala Pode ser de... um homem também, né? Oi? O demônio pode ser um homem. Mas aqui é no sentido que a prostituição é bom com mulher, né? É tudo, o sangue é o mesmo, né? Aí, aqui, um exemplo, a Jezabel fala da arte de seduzir. É o principado de Jezabel. Exatamente. De sedução, de Persuasão. envolvimento, a ponto de ser como uma prostituição, nesse ponto de vista. E no caso de Diana, não sei se os irmãos lembram que existia em Éfeso uma deusa por este nome. Éfeso era uma cidade comercial. Então, oi? O pessoal ainda, quando vai visitar Israel, Eu ainda tenho, né, como é que a gente fala, os resquícios, né, da cidade, ainda tem os escombros, né, da cidade. Então, a Diana representava a mídia, as coisas sociais, e que, veja que interessante, a sedução juntamente com a mídia, e a mídia consome, ela seduz. Tem gente que fica 10 horas ali no celular brincando, mas ele não tem coragem de ficar 5 minutos, né, na Bíblia. Quando é uma mensagem de ali 2 minutos, depois eu vejo, ele pula. Mas se é uma coisa que agrada, então aqui Jezabel, que é a sedução, junto com a fascinação, junto com aquela mídia, os dois trabalham juntos. Mas o Diana não é fertilidade também? Também comunicação. é uma coisa que a Diana, no caso aqui, Mídia como eu posso social, dizer, a comunicação. princípio aquilo que te envolve. É tipo show, né? Envolve e te seduz. Um exemplo, que nem lá na sua igreja mesmo, vai ter eu ia falar um show. Fernandinho. Eu ia falar um show, né? Vai ter um irmão lá, o irmão vai cantar, já estava falando, olha, vai ter lá e tal. Eu falei, beleza, quem vai pregar? Os irmãos não querem saber quem vai pregar. Os irmãos estão indo lá por causa da mídia. Entendeu? Então aqui é o que eu estou falando. A sedução junto com a mídia. Trabalham juntos. Esse aqui poderíamos dizer que é o segundo grupo. Esse daqui é o primeiro, que ele financia tudo. Esse era o segundo. Aí aqui vem Farmes e Beuzebu. Quem era Farmes? Farmes são as doenças. As coisas Os que... principados que trabalham dentro do hospital para fazer doenças. Não só em hospital, as bactérias, laboratórios, não dizem que esse coronavírus veio de um laboratório, né, que foi, especulam que foi, né, feito para que extirpasse ou matasse alguma quantidade de população na Terra. Então, vamos assim dizer, ele trabalha junto com Beuzebu. Beuzebu no Antigo Testamento era quem? O Deus das moscas. E não apenas das moscas, da sujeira, aqui as bactérias, né? Já tem pessoas que vão no hospital, às vezes pegam uma bactéria generalizada, é uma coisa tão pequena e ela mata. Então, esses dois trabalham juntos, essa potestade, esse grupo, né, de potestades em várias formas, mas eles trabalham juntos, como se fosse um terceiro grupo. E o pior, que é esse daqui que nós vivemos. Porque esses daqui já passaram, eles atuam, mas nós estamos vivendo nesses dois últimos aqui. E esse daqui era Balaão. Quem era Balaão? Balaão, a Bíblia diz que ele profetizou queria profetizar, foi pago para profetizar contra o povo de Deus, mas ele não conseguia profetizar, porque Deus assim não permitiu. E hoje, quem são os Balaãos? São os profetas. A igreja. Por causa dos falsos, né? Profeta é religião. Bem lembrado. Falsos, né? É a igreja? Tem que lembrar. É, Não a igreja, mas eles estão dentro da igreja. Entendi. Balaão simboliza profetas. Profetas. Ele que bateu lá na rua. Falsos, exato, também. Então, como é que eu posso dizer? Eles aqui faz parte da igreja, do momento em que nós vivemos. Não apenas esses daqui, existem uns que estão já no nosso meio, junto com Nimrod. Quem era Nimrod? Nimrod foi aquele que quis construir a Torre de Babel. Deus mandou espalhar e ele quis juntar. Eu quero ter um império. Eu quero que meu império chegue até os céus.
Vamos construir uma torre para que ela chegue nos céus. A Bíblia diz que Deus desceu, os confundiu e aí separou todos, né? Eles eram unidos, né? Através de quê? Através da política. É poder, né? Poder. É. E o que é que está acontecendo nos nossos dias de hoje? Os profetas estão se sujeitando aos políticos. Assim, irmãos, não é para assustar, mas é uma coisa bem clara que você não consegue fugir mais disso. Antigamente, esses pediam a bênção para esses. Hoje, eles inverteram. Esses estão correndo atrás desses. E não é diferente aqui, na nossa atualidade. Por que eu falo isso? Porque muitos têm se vendido para isso. E nós vivemos um tempo em que isso é a realidade. O falso profeta está preparando o terreno para o anticristo chegar. E não há o que a gente ore, não há o que a gente faça, não há o que a gente tente fazer para que isso, a gente impeça isso de acontecer. A gente pode tentar salvar pessoas dessa situação, mas impedir que isso aconteça, não tem como. Jesus disse que já no princípio o mundo já era do maligno. Então, nós vemos que com a palavra nós descobrimos isso, mas as pessoas preferem isso, preferem os bens materiais, se envolver com as coisas deste mundo. E esse ministério, exatamente, esse ministério pastoral, ele não é para essas coisas deste mundo. Nenhum dos ministérios ele é para se envolver, se embaraçar ou simplesmente se sujar, se contaminar com as coisas desse mundo. Mas quando Davi, o povo precisava de um político, ele destruiu alguém e Davi se manifestou. Mas ali foi porque o povo rejeitou Samuel, aí veio Saul. Deus já tinha um plano para isso. Era teocrático. Sim, ele foi reinar, mas ali era teocrática, não era democrática. Hoje nós vivemos em um tempo democrático. Deus não manda. Aparentemente você acha que você está mandando, mas você não está. Tem alguém por trás, entendeu? Que está financiando essa jogada todinha aqui. E depois ele vai querer a parte dele. Porque aquele texto, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ele era para quando Deus reinava. Era teocrático. Hoje as pessoas usam ele, mas Deus não está atuando. Qual é a diferença? Porque quando Deus escolheu a Davi, eu acredito que ele foi chamado de uma forma prematura. Você vê que Davi teve que ser lapidado, Davi teve que ser forjado, Davi teve que ter as suas experiências, passar pelo deserto, matar o leão, matar o urso, matar o gigante e ser ainda açoitado, vamos assim dizer, entre aspas, pelo seu líder, que era Saul, a ponto de tentar matá-lo 2 ou 3 vezes. Isso que nós temos relatos, né, na Bíblia. Então você veja que Davi, depois de 20 anos, é que ele sobe no trono. Mas será porque o falso profeta não queria que o justo governasse? Também. Veja que Deus tinha um princípio de que estabeleceu um reino. Quando ele tirou o povo do Egito, o que ele fez? É o que nós estamos estudando, né? Ele levou eles para o deserto, porque o deserto é a escola do Senhor. É lá que Deus vai forjar os seus guerreiros. Quando ele fez com Josué foi forjado no deserto. Todos os seus profetas foram forjados no deserto. Nós não somos diferentes. Mas Moisés foi criado no palácio e depois foi para o deserto. Exatamente. Mas depois é que ele voltou. É o que eu estou te falando. Você pode olhar que todos foram forjados no deserto. O deserto é como se fosse aquela, não é uma funilaria, mas aquele lugar do ourives, quando ele purifica a prata. É como Deus, quando Ele vai lapidando, vai nos cortando, vai nos podando, né? É como Deus vai cuidando de nós, até que nós estejamos prontos, aí Ele nos coloca no lugar que nós devemos estar. Como diz, o vaso de honra e o vaso de desonra. E é como no caso que Ele falou para Samuel, quando
falou para Jessé, quando Samuel foi na casa dele, ele falou: olha, nós não vamos nem nos assentar ao redor da mesa enquanto Davi não chegar, enquanto aquele que o Senhor escolheu. Então o seu lugar está preparado. Só que às vezes nós não assumimos por dois motivos. Primeiro, eu acredito, nós não estamos ainda prontos. E segundo, ainda não é o nosso tempo. Porque quando for o nosso tempo, veja um exemplo, outro exemplo. Samuel ainda era um menino. E Deus colocou ele lá para ser treinado junto no templo, mesmo sabendo, Deus sabendo que Eli seria deposto. Mas ele foi ainda como uma criança. Talvez nós somos chamados ainda como criança, imaturos, com poucas experiências, ou com muitas, mas de uma forma ou de outra Deus está nos lapidando. Com muitas experiências, um exemplo, o apóstolo Paulo tinha muita experiência, tinha conhecimento, tinha bagagem, mas não tinha a graça. Aí Deus só picou um pouquinho, as escamas caiu dos olhos, ele já estava pronto, só estava faltando o momento, ser colocado no lugar. Mas depois passou pelo deserto, e nós murmuramos do deserto. E é no deserto que nós somos forjados. E nós somos forjados através de quê? Da palavra. Sem a palavra nós não somos nada. E as pessoas têm rejeitado, como eu falei, não é o estudo, eles têm rejeitado, é o próprio Cristo, porque Ele é a palavra. Nos dias de angústia, o que é o nosso escudo? Né? A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que neles confiam, pois sua palavra para eles são como escudo. Né? E aí eles não têm essa palavra, e aí a hora que eles recorrem a outros, porque nessa hora, irmão, quando eles estão em perigo, eles sabem, eles não vão atrás desses, porque eles sabem que esses aqui não resolvem, eles vão atrás daqueles que conhecem a Deus. É nessa hora que às vezes os irmãos procuram, a gente procura estar daquela irmã, a gente tem que ir atrás daquele irmão. Eu tenho uma dúvida, eu tenho que resolver isso. Você vai atrás de alguém que tem uma experiência com Deus. É como nós que estamos aqui, eu imagino, somos forjados, estamos sendo preparados, porque no meio de muitos, existem alguns que ainda não se corromperam, e que Deus quer que através desses, sejam elevados através da sua presença. Veja no tempo, né, só uma pincelada aqui, a respeito da grande tribulação. Deus falou que só vai vir 2 testemunhas. Irmãos, 2 testemunhas para pregar o Evangelho para o mundo inteiro. Quantas pessoas existem no mundo hoje? Aí é no Brasil, né? No mundo é mais de 7 bilhões. Só na China, né? Só a China já tem, se tiver uns 3, de 2 a 3. Então, aí você vê, e fora o resto do mundo, e só 2 pessoas vão pregar o Evangelho. E aqui no nosso tempo, olha quantas pessoas tem aqui. Aí eu digo, Deus está contando com a gente. Aí eu estava perguntando, né, para o irmão, eu falei, irmão, qual é o seu ministério? Você já descobriu? Aí ele, ainda não, mas eu quero dizer para cada um de nós que estamos aqui e para você que está ouvindo também, que eu também olhava e falava, nossa, mas eu estou ali, Senhor. Mas eu pensei e falei, Deus me fez lembrar, Paulo pregava era para 3 pessoas. Jesus, o maior sermão dele foi para 1 pessoa. É certo que depois ele propagou, as outras pessoas espalhou. Aí depois eu estava olhando, eu não gosto de gravar, sou sincero, não gosto. Mas depois eu fico olhando, Deus me fez lembrar, fala, olha quantas pessoas visualizam isso aí. 3 pessoas, uma média que eu vejo, 300 pessoas que você alcançou, você nem sabe qual fruto que deve. De onde vem, para onde vai, quem fez. Já teve vídeo com quase mais de 1000 visualizações, alguns curtem, outros não. Aí eu fico pensando, eu estou aqui, talvez só, mas nós não sabemos o poder das nossas palavras, o que elas podem alcançar. Então nós não podemos parar. Através da mídia aí, né, está sendo divulgado. De uma forma ou de outra. E nós devemos, irmãos, persistir, insistir, e estar com o Senhor, buscando Ele. Por quê? Porque, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que guardar a nossa fé e não perder, porque ela é pequena, mas ela é o suficiente. Igual o irmão falou hoje,
ia pregar no centro de recuperação, né? Vai pregar hoje. Ele ora por mim, e sempre quando ele fala do testemunho dele, ele começa a chorar pra mim lá, né? Já se derrama todo, né? Eu me emociono. Eu, não, você fala, é porque ele lembra da morte que ele passou. Overdose, né? Essa situação, e a mãe dele foi a pessoa que mais orou por ele. Aí eu falando, filma pelo menos um pouquinho pra mim ver, eu tenho vergonha de filmar. Aí assim, eu falei pra ele que eu também tenho essa barreira. Pra mim, assim, mas quando tem alguém fazendo é diferente. Agora você pegar seu celular... Às vezes, né? Você sente aquele... Às vezes quando os irmãos lá da igreja colocam o meu vídeo lá na parte de baixo assim, aí eu começo a me esquivar assim, sabe? Pra sumir da tela, né? Mas só que a gente sabe o que é isso aí, né? Essa guerra. Às vezes é nós mesmos, né? Lutando. Você sabia quando Jesus disse assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir? Os falsos profetas também, os falsos pastores também. Sim. Mas Jesus falou: eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A vida ali não é a vida que nós temos aqui, bios. Não é a vida bios, humana na terra. Vida ali é zoe. Zoe quer dizer a vida de Deus, uma coisa completa. Aonde? Na carne? Talvez não. O apóstolo Paulo tinha espinho na carne, né? Tinha suas limitações, tinha espinho na carne. Só que no nosso caso é vida no espírito, vida na alma. A alma cheia e plena de quê? De sentimentos, pensamentos e vontades, não segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Isso é vida, né? Isso é vida. E nós vamos aqui, como, né, a pastora Jana até falou, mas o texto, ele é como se diz, ele é autoexplicativo. O que vale é a explicação. Então vamos lá, a respeito do que diz o texto. Neste livro de Deuteronômio, né, a unção do ministério pastoral que conduz o rebanho pelo deserto da vida, como uma promessa de levá-los às águas tranquilas, a pastos verdejantes na terra prometida. A unção que nos ensina a amar o nosso Senhor, para que possamos nos submeter a seus preceitos. Aí eu falo para você, irmãos, esses 5 ministérios, quem é a igreja tem os 5. Deus vai te usar mais nenhum, mas você tem os 5. É como nós falávamos aqui a respeito, né, da esposa do irmão Gedilson, nossa irmã Antônia. Ela está com a tipóia, fez uma cirurgia, aí falou, ela sente falta do movimento do braço, ela é destra. Então, se você faz parte do corpo, o seu corpo sente falta dessa sua, como é que eu posso dizer, desse seu movimento, dessa sua ação, desse seu sentimento. O corpo todo sente. Então, se você faz parte do corpo, você tem uns 5 ministérios dentro de você. Você vai ser especializado em um, mas você tem os 5, é como se fosse o sangue, o espírito, a alma, a vida, está dentro de nós. Nós temos que clamar e buscar a Deus, porque nesses últimos tempos, a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Glória a Deus. E quem são os filhos de Deus? Nós, aqueles que buscam a sua palavra. Aqueles que buscam a mordomia cristã para o servi-lo. Aí ele diz, a sujeição vem através do amor. Quem ama obedece, quem obedece verdadeiramente ama. Quando no caso aqui citei a respeito de que nós, né, vamos conduzir o rebanho pelo deserto da vida, todos nós vamos conduzir alguém à vida, irmãos. Todos nós. É um familiar nosso, é um parente, é um conhecido no emprego, é alguém na esquina, em algum lugar. Nós iremos falar para ele, olha, Jesus é a solução. Nós iremos ter esse ministério. Nós temos esse ministério dentro de nós, que é conduzir as pessoas, tirar desse mundo das trevas para o reino de luz do Senhor. Aí ele diz, a unção do ministério pastoral tem a finalidade de revelar o amor de Deus a todas as pessoas deste mundo, independente de seus credos, raça ou religião. A palavra do Senhor a Adão dizendo, sujeitai-a, só será uma realidade em toda a terra quando todos puderem enxergar o amor de Deus revelado através dos seus pastores. Antigamente, eu tinha um dado, né, não é nem meu, isso é até daquele irmão Hernandes Dias Lopes, diz que tem 3 classes que é mais desacreditadas na sociedade.
E uma delas, hoje, as pastoras. Você vê a que ponto chegou. Antigamente, quando falava que a pessoa, não, aquele lá é irmão, aquele lá é da lei de crente. Nossa, essa pessoa tinha um respeito. Hoje em dia já ouvi dizer que se chegar num lugar e diz que é crente, o pessoal não quer nem vender. Eu não confio mais em você. Mas existem os remanescentes. Talvez você tenha esse ministério em sua vida, entretanto, a sujeição aos nossos filhos biológicos, espirituais, está condicionada à revelação, ao cuidado, ao amor de Deus, através da unção pastoral. Aquele irmão te liga de madrugada, te pede uma palavra, fala, ora por mim. Irmão, às vezes eu fico olhando, estava pensando também, comparando ao ministério da pastora Deise, vem para a consagração, quantas vezes não está só, mas é como se diz, ela pensa que está só, não está, irmão. E às vezes à noite o irmão vem pregar, ou vem louvar a Deus, e acha que aquilo ali é por causa dele, e às vezes ele não sabe que é porque às vezes alguém mais cedo orou, intercedeu, para que tudo aquilo aconteça. E no meio do culto, no meio das reuniões, o nome dele não é nem citado, às vezes até é desprezado, mas Deus e os anjos estão lá do céu dizendo, é isso aí, minha filha. Aleluia. Eu estou contando contigo. Glória a Deus. Aonde você vai, eu sei. Aleluia, que você não está Senhor. fazendo, não é para eles, é para mim. Amém, E nós, Jesus. irmãos, não temos que sangrar por causa disso. Judas, Jesus não sangrou por causa de Judas. Eu conheço um irmão, o nome dele, Silmar Coelho. Vocês já podem ter visto ele. Ele vai estar lá? Vai. É sobre É uma benção. ele pregando, uma certa feita, ele falou de uma igreja que ele fez. E aí, um irmão que ele colocou lá nessa igreja, ele comprou uns microfones no tempo aqueles, eu não sei o nome da marca, Júrias, não sei. É um dos melhores, né? Que tem. E aí ele comprou esses microfones, comprou importado, colocou na igreja, e aí o cara tomou a igreja. Emancipou, e ele olhou assim, virou as costas, e o filho dele falou, não pai, essa igreja o senhor gastou, o que o senhor fez? Ele, não meu filho, deixa. E ele olhou e o filho ficou assim, sabe, perturbado. Ele falou, não, nós vamos lá tomar pelo menos um microfone. Esse cara não merece não, o micro nem que seja um microfone. Aí ele olhou, colocou a mão no peito do filho dele e falou, não meu filho, deixa. Mas pai, você vai deixar ele fazer isso? Aí ele falou, eu não fiz isso para ele. Aleluia. Eu fiz para Deus. Glória a Deus. E se Aleluia. Deus permite que ele use, Glória, nós glória, assim glória. seja. Aleluia. Nós não temos esse tipo de entendimento hoje, sabe? E nós temos que buscar, porque isso faz de nós sermos essas pessoas que têm essa vida, sabe? Que no meio da dificuldade, é que nem aquele Leandro Carnal, né? Um filósofo do mundo, ele fala, eu queria ser como os crentes. Que no meio da dificuldade, da dor, da doença, da labúria da vida, ele acredita que aquilo ali é um plano de Deus que vai melhorar a vida dele. Ele é espírito, né? Ele é ateu, eu sei que ele é ateu. E ele assim, ele fala, eu queria ter essa fé que os cristãos têm. O apóstolo Paulo fala que apanha e passa um naufrágio e sobretudo achava que aquilo era um plano de Deus para a vida dele. Sabe, eu queria, ele falando, né? Eu queria ter esse tipo de fé. E nós temos. Glória. Às vezes, quando estamos no hospital, quando estamos com a dor, quando estamos com alguma dificuldade, uns correm atrás de pessoas, políticos, médicos e outras pessoas. Nós, os que servem ao Senhor, primeiro correm para Deus. Aleluia. Uns têm um resultado de imediato, outros Deus usa o médico. Não tem problema, Jesus falou, os médicos estão aí para isso mesmo. Então, nós, é como aquele Ezequias, né? Quando Isaías chegou e falou, olha, arruma tua casa que tu vai morrer, cara. Não fala a memória, acho que é Isaías 38. Aí ele pegou, a Bíblia diz que ele virou para a parede e chorou muitíssimo. E disse, Senhor, tu sabes que eu tenho andado em retidão, tenho feito tudo conforme os teus preceitos, segundo os teus estatutos. Quem de nós pode dizer isso? Porque uma coisa é você pegar o microfone e falar aqui em cima, e outra coisa é você ajoelhar na cabeceira da sua cama, lá na sua cama, onde você tem seu momento com Deus, não sei, e você falar para Deus, virar para a parede e falar, tu sabes que eu tenho feito tudo isso, né? É outra história. A Bíblia diz que o profeta foi avisado antes de sair do palácio,
volta lá e diz para ele que eu ainda vou acrescentar mais 3 dias, ele não vai morrer dessa doença. Então, primeiro nós vamos a Deus. E nós, como líderes, com esse ministério pastoral, né, nós iremos levar muitas pessoas ao encontro de Deus. Na hora que estiver em luta e dificuldade, não temos. Chega e ora e fala: irmão, eu quero orar por você. Vem aqui, eu vou orar e Deus vai repreender esse mal, Deus vai te dar solução, Deus vai fazer alguma coisa vai acontecer. Irmão, não aconteceu. A minha obrigação é o quê? Orar. A minha obrigação é orar. Quem vai fazer é Deus, não é ele. Aí aqui é sempre ele fala do amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, né? De todo o teu entendimento. Amar o Senhor de todo o nosso coração significa literalmente decidir sempre por Deus. Se existe algo que está entre você e Deus, nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. É complicado falar sobre isso. Por isso que nós vamos falando rápido. Senão a gente engasga. Decidir por Deus em meus pensamentos. O que eu tenho pensado tem agradado a Deus? Os meus pensamentos estão em sintonia com os pensamentos de Deus? Senão, eu não vou mais pensar. Temos que lutar contra isso. Não é de Deus, eu não posso mais pensar nisso. É fácil? Não. Isso daí está representando. Tira a foto, pastor, antes de... Está representando o quê? A nossa alma, sentimento. Persona. Eu não vou mais pensar. Decidir em meus sentimentos. A primeira passagem é pensamentos, sentimentos e vontades. Isso são o quê? Intelectos da alma. Pensar, agir e sentir. A alma é o quê? É o eu, é a persona, é o irmão Jovelino, né? É a irmã A, o irmão B. São todas essas pessoas que são alma, que são viventes, que têm vontade, têm sentimento, têm intelecto. Aí ele diz, então o B, decidir por Deus em meus sentimentos. O que eu tenho sentido tem agradado a Deus? Os meus sentimentos estão em sintonia com os sentimentos de Deus? Irmão, é complicado. Senão, eu não vou sentir mais. Bom, como é que eu vou fazer isso? Não sei. Sei que certa vez Jesus falou assim: olha, se teu olho te escandaliza, arranca-o. Porque é melhor tu entrar no céu sem um olho, é melhor tu entrar no céu sem um braço, é melhor tu entrar no céu sem uma perna, do que ir com o teu corpo inteiro para o inferno. Então, Jesus não estava falando literalmente de arrancar seu braço. Eu, quando era novo convertido, eu era usuário de drogas. Passei por várias fases e a minha última foi essa. E eu usava a mão esquerda, né, para bolar e tal, baseado. E eu pensava, eu vou cortar um dedo. Porque se eu cortar um dedo, eu não consigo mais fazer esse negócio. E olhando o que a Bíblia diz: corta a mão. Sem entendimento. E depois Deus ia falar: não precisava você cortar a mão. Era só você não fazer a vontade da sua mão. Corta a vontade da sua mão. Corta o sentimento da sua mão. Corta o pensamento da sua mão. Entendeu? Porque seu cérebro que comanda essas coisas. Então a sede do nosso entendimento está na alma. Aí, decidir por Deus em minhas ações. O que eu tenho feito tem agradado a Deus? As minhas ações estão em sintonia com as ações de Deus? Senão, eu não vou fazer mais. Renúncia. Sabe? Essas são coisas que não têm sido mais pregadas no nosso meio. Mas nós que estamos nos aprofundando na palavra, nós sabemos que não existe evangelho sem cruz. E nós sabemos que a graça não foi de graça. Foi pago um alto preço para que eu e você fôssemos chamados irmãos. Para entrarmos na família do nosso Deus. Um lembrete, um sentimento de obediência sempre será precedido
de uma ação obediente. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão do deserto, da planície de fronte do mar, de Suf, entre Parã e Tofel, e Labá, né? Zerote e de Zaabe. O ministério pastoral sempre levará a falar ao povo de Deus diante do mar de Suf, quer dizer, o mar da doçura, diante do povo, do seu líder, sempre haverá um mar de águas, que são as águas do Espírito Santo. Chegando ao 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, de todo o povo, ajuntou-se como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei, e Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Lembra que eles ficaram um dia quase inteiro de pé, ouvindo a palavra de Deus. Hoje as pessoas não têm mais essa vontade. O seu ouvido, como Paulo diz a Timóteo, tem comichões. Eles só querem ouvir as coisas que lhe agradam. Só quer o que agrada. Nós estamos vivendo esse tempo. Quando é chicote, sai da igreja. Não é pra mim. Não. Cadê? É pra mim. Deu o irmão Jovelino, ele tinha que estar aqui ouvindo essa palavra. Crente pá. Essa palavra era para aquele lá. Para aquele lado. Mas eu vou falar para ele. A água do Espírito sempre estará presente durante a explanação da palavra de Deus. Por essa razão dizemos que a palavra nos limpa e sacia a nossa sede, refrigera a nossa alma, entre outros benefícios. Eu vou pular aqui. E sucedeu que no ano 40º mês, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme o que o Senhor mandara acerca deles. Primeiro dia nos lembra a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o primeiro dia que Deus começou a separar cada coisa. O primeiro dia fala de um novo tempo, um divisor de águas. Quando o povo estava para sair do Egito, o próprio Deus disse a Moisés, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na tenda do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Através dessa palavra, Deus está dizendo claramente ao seu povo: esqueça todo o sofrimento, a vergonha do passado. O tempo da escravidão acaba hoje. Uma nova vida a partir de agora se inicia. O que é o nome disso daí? Evangelho. Boas novas. Nós temos que pregar esse evangelho. Falar para as pessoas que o tempo de sofrimento, o tempo de vergonha é passado. O tempo de escravidão acaba hoje. Na hora que você declara, na hora que você expressa, na hora que você profetiza, na hora que você chama a existência aquilo que não tem. Então depende muito de nós. Sabe, a igreja precisa de verdadeiros profetas. Pessoas que falam da palavra de Deus e não pessoas que falam acerca de Deus, porque melhor do que trabalhar para Deus é conhecer Deus. É o tal do viver, né? Às vezes comunhão, sabe explanar, mas não tem profundidade. Às vezes você vê a pessoa, nós vivemos num tempo de profundidade, nós somos muito rasos espiritualmente falando. Diferente de uns tempos aí para trás, eu acho que a pastora Deise talvez lembre que tinha irmão que gritava, pulava, falava em línguas, e não era como hoje, o irmão roda e agita o cabelo e vê se vai cair, entendeu? Que nem um irmão falou: olha, na minha igreja, se tu quebrar a bateria, tu vai pagar. Eu vou te pegar. Mas assim, antigamente o irmão rolava aquela coisa e a voz do Espírito, um falava, um profetizava, o outro revelava e as coisas aconteciam, milagres, curas. Hoje, se uma pessoa, irmão, aparecer em um lugar e ele orar e um paralítico andar, esse cara é quase endeusado. Chegou a esse ponto. Pois é, porque nós nos afastamos da palavra. não é mais normal, né? Não está tão comum, né? Vamos assim dizer. E por causa desses sistemas aqui, ó, aí o que vai acontecer? Esse falso profeta, a Bíblia diz que ele vai se levantar e vai fazer sinais e prodígios, que se possível até os escolhidos seriam enganados.
Mas por que não é possível? Porque a gente já vai estar no céu Porque com os o Senhor. escolhidos não vão estar Glória a aqui. Deus. Amém? Então esse é o motivo de nós não sermos enganados. Porque nós vamos ver os sinais e maravilhas que só Deus faz. Não está escasso de sinais e maravilhas? Está. Aí imagina diante de um mundo um camarada ressuscita. Porque o falso profeta vai ressuscitar a besta. Para todo mundo ver. Apocalipse O povo 12, vai falar, é Deus. É. Os crentes que ficar aqui, que não for arrebatado, vai falar, aí é Deus. Tem paz, tem milagre, tem poder, a política dominando, tem economia, não tem mais guerras, né? Resolveu o problema, é o Messias. E até Israel vai fazer um pacto com Israel. Israel vai voltar a fazer o sacrifício, vai construir o terceiro templo lá que fala de Ezequiel, do reino milenar. Então você vai ver essa trajetória, está tudo caminhando para isso. E nós chegamos nesse momento aqui, ó, que é onde a religião está se envolvendo com a política. Mas às vezes tem alguns realmente de Deus que tem que estar dentro para poder tirar, resgatar, igual você falou. Pois é, eu acho, aqui é uma questão pessoal minha, eu acho muito perigoso um crente andar nesses lugares. É que nem a Bíblia fala, mas ele fala a respeito da prostituição. Quando ele fala lá em Provérbios, ele fala, poderá você colocar brasas no seu peito e não se queimar? Porque assim. Você manipular, sabe, essas coisas? Porque o dinheiro... Mas assim, não é nem pelo o dinheiro, um exemplo. Sim. Você está ali por uma causa, né? Ali onde? No meio político. Uhum. Algo no sentido proteger órfãos e viúvas. Pois é, aí você... Uma causa boa, Aí você você, diz, né? aí você lembra Até de mesmo vários... pelo Evangelho. Aí você lembra de vários políticos que entraram, Júnior Brunelli. Não, Não é? mas assim, Que eu foi- acredito que deve ter um remanescente lá também. Não Tem- se corrompeu? A gente não pode ser radical assim. Eu E não, agora perdeu a eu até credibilidade da entendo, instituição. só que no meu ponto de vista eu não vejo mais solução, Entendi. né? Não, é como se diz, está caminhando para isso aqui, para o falso Porque de profeta. qualquer forma vai ter o falso profeta grandão. Exato, então não há o que a gente tente fazer que vá O que a resolver, gente não. pode melhorar aqui é a organização, a administração. Tentar amenizar, mas veja que o povo de Deus tem sofrido por causa dessa amenização. Você já notou que nesses países onde o evangelho é proibido, os crentes de lá realmente são crentes? E o Irã, Né? Qualquer país, pode olhar, qualquer país onde é proibido, as pessoas são cristãs de verdade. Aqui tem umas certas facilidades, aí o povo frouxa, né? O povo frouxa. Não estou dizendo que é assim, mas quando Deus quis que o povo saísse de Jerusalém, o que Deus fez? O que Deus gerou ali? Uma perseguição, não foi? Aí teve a diáspora, né? Que o povo saiu de Jerusalém, começou a pregar o evangelho por todas as partes. Por quê? Por causa da perseguição. Que se não fosse, estava lá até hoje. Numa boa, sentada na cadeira de Moisés. Assim, eu entendo que o senhor está falando sobre política. Mas se nós não falarmos de política, se nós não orarmos como Paulo nos ensina a orar por todas as autoridades. Certo? Eu oro. Certo. Todo final da minha consagração. Amém. Eu oro pelo Brasil, Sim. oro pela família, Israel, pelo né? presidente, pelos governadores, por tudo. Falo. A gente ora e pede para Deus. Mas a gente vê que ao nosso redor, no Brasil, está tudo comunismo. Sim. E se nós não votarmos nas pessoas crentes, se ele se corromper, é ele com Deus. É ele com Deus. Certo. Mas nós votarmos nas pessoas crentes para poder chegar lá e formar as leis como a palavra do Senhor, igual casamento. Casamento do homem é igual casamento que está na Bíblia. Casar, depois. Certo. Né? Homem e mulher. Então, assim, eu estou errada por pensar dessa forma? Não. Que nós temos que falar de política Eu não hoje digo. para não ser proibido de falar de Jesus amanhã. Aí é que está o problema. Lembra uma vez
em Atos, Apocalipse 2:10 vai dizer que foram 10 anos de perseguição política. a igreja de Esmirna. Mas em Atos, no capítulo 2, ou 3, não falha a memória, o 4, mas você conhece a história. Tinha um paralítico que ficava na porta, e aí Pedro e João passou e falou: olha, no nome de Jesus, levante, anda, tem um outro, tem um prato, tá. Aí depois descobriram o que fizeram com eles, levaram até o parlamento. Chegou lá, os sacerdotes olharam e falaram: olha, o que nós vamos fazer se a gente soltar esse cara para dizer que foi Jesus? Vamos dar uma coça neles e vamos falar que eles não falem mais no nome de Deus. E eles saíram de lá exaltantes e felizes, porque foram repreendidos por falar no nome de Jesus. E depois eles continuaram falando. E aí o que chegaram para eles? Aí eles foram pegar e falaram: mas vocês vão continuar pregando o evangelho? Aí o que eles disseram? Pedro falou: o que vos é melhor fazer? Agradar a Deus ou aos homens? Nessa hora é a hora que a gente desliga da autoridade que está sobre nós. Quando ela nos impõe coisas que não são de Deus, aí nós podemos sair debaixo das autoridades. Está correto, temos que orar por nossas autoridades, temos que acreditar que Deus pode fazer, mas é uma simples, que eu posso te dizer, no meu pensamento, irmão Jovelino falando, é uma coisa assim que eu não acredito mais, não tenho mais esperança de que algo bom venha a acontecer. E se for, é muito passageiro. Por quê? Porque está tudo correndo para o fim dos tempos. Não tem como, sabe? É um relógio que está se aproximando, como nós falamos no tempo de Hebreus, no capítulo 1, né? Deus falou-nos nos últimos dias, através de seu Filho. Já tem 2000 anos. Está faltando o que para se cumprir? Guerra já teve, peste já teve, fome já tem, doença não adianta nem falar, né? Terremotos, né? Pai, filho, prostituição, né? Sodomia, coisa, exato. Então assim, tem tudo. O que está faltando é o quê? É aquele que restringe o anticristo ser arrebatado. O que me preocupa quando as pessoas falam, então um irmão um dia me perguntou: irmão, e a marca? E o chip? E não sei o quê. Eu falei: olha, irmão, não se preocupa com isso aí não. Pois é, porque assim, isso daí é uma coisa que quem vai implantar é ele. Então quando ele vier implantar o que quer que seja esse sinal, nessa hora a igreja já saiu. Então aquele que restringe a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está na terra. Por quê? Porque a igreja está na terra. Quando a igreja não estiver mais na terra, aí ele vai se manifestar. Mas aí, se nós estivermos salvos em Cristo, nós não precisamos nos preocupar com isso, né? Porque ele vai ficar de olho em Israel, né? Israel que vai passar pela peneira, porque quando Jesus leva a igreja, aí agora é a hora de Deus voltar a tratar com Israel, que é a 69ª semana, né, que nós estamos vivendo. Aí entra na 70ª, que é a hora que vem os 7 anos onde Deus está tratando exclusivamente com Israel. Quando parou em Daniel vai voltar, né? Oi? Foi quando parou lá em Daniel, né? Aí vai continuar. Certo, 69 semanas de Israel, que aí entrou a igreja, aí parou o relógio de Deus, Cronos, né? Deus sempre olhava para Israel. Lembra quando ele falou para aquela mulher, a Sulamita? Ciro Fenícia, né? Que ele falou para ela: é lícito dar os cachorrinhos? Jesus não veio para nós, Jesus veio para Israel. E nós entramos pela porta da graça. A saída do Egito representa um novo nascimento. Irmãos, pensa bem, nós com Jesus Cristo e o Espírito Santo nos auxiliando, veja como é que está a igreja nos dias de hoje. Imagina sem o Espírito Santo. Como é que nós vamos ser salvos, irmão? Vai ser é só se entregando mesmo. Só que ainda tem uma palavra que diz que a morte vai se esconder durante 5 meses. E aonde a Bíblia diz que demônios surgirão do abismo e entrarão na terra e irão perseguir aqueles que não têm assinalado na sua testa a marca de Deus. Mas é um detalhe bem peculiar, que aquele que tem a marca são os 144 mil selados de Deus.
quer dizer, para cada tribo de Israel são 12 mil. E um dia a gente entrou num certo consenso que ainda fala que desses 12 mil, de cada tribo, que eram 12 tribos, certo? Então 12 tribos, 12 vezes 12, 144. Só que no caso fala de 1000, ainda diz que esses eram virgens. Eu acho que não tem nada a ver com a igreja. Acho que não tem nada a ver com a gente. Então a gente tem que tentar fazer de tudo para subir agora, porque depois o negócio fica estreito. Após 40 anos, Deus falou novamente com Moisés, informando que o povo tinha chegado ao fim da peregrinação no deserto e agora estavam prontos para entrar em Canaã. Essa nova geração, sua maioria, não se lembrava da primeira Páscoa, nem da travessia do Mar Vermelho. Cresciam em uma nação inspirada no concerto de Deus e de sua lei. A saída do Egito representa o novo nascimento. A travessia do Mar Vermelho representa o batismo nas águas, no corpo de Cristo. Entretanto, para vencer os inimigos e tomar posse da terra prometida, eles aí não tinham que passar pelo Jordão, que representa o batismo do Espírito Santo. O que acontece? A pessoa veio para a igreja e aceitou Jesus. Ela passou pelo Mar Vermelho. Ela agora está enfrentando os inimigos, mas para que ela possa entrar na terra prometida, que é passar o Jordão, elas têm que ser o quê? Batizadas pelo Espírito Santo. Ter o selo do Espírito. É o penhor, é a marca. É quando a pessoa morre, os anjos olham e falam, ele tem um penhor. Que penhor é esse? É aquele que Jesus veio e deixou o penhor. Para que quando nós viemos a morrer, não, esse daí foi pago com o meu sangue. Esse daí é comprado. Esse é meu. E os anjos levam. E os que não têm, os demônios carregam. É simples assim. Simples assim. Infelizmente. Deixa eu ver aqui. O profeta Moisés começa relembrando ao povo de alguns princípios importantíssimos que são inseridos na palavra do Senhor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para fazer o quê? Prática da palavra do Senhor é um pré-requisito para ter vida, para frutificar, para ter entrada livre e para possuir. Sem a prática é difícil. Esta é a essência de todo o livro de Deuteronômio, a essência do ministério pastoral, junto às suas ovelhas, a unção que leva o povo a ter uma aliança verdadeira com seu Deus. 3 provisões de uma aliança: proteção, amizade e troca de bens. O Senhor conduziu pelo deserto como um pastor que guia suas ovelhas a lugares difíceis, mas não em direção às águas, mas em direção às águas tranquilas. Eles aprenderam que o Egito e Canaã existia, entre Egito e Canaã existia um deserto, e importava que passar por ele. No deserto eles foram humilhados para serem exaltados, foram provados para verdadeiramente serem aprovados. Em cada uma dessas coisas tiveram seus corações esquadrinhados pelo próprio Deus. O deserto amadureceu, pois representava para o povo de Israel a escola do Espírito Santo. No deserto não havia padaria, mas Deus fazia descer maná do céu. No deserto o sol era causticante, mas Deus colocou sobre o seu povo uma nuvem de glória. No deserto as noites eram escuras e frias, mas Deus aquecia e protegia das feras com uma coluna de fogo. No deserto não tinha açougue, mas Deus desviava o curso das cordonices. Porque lembra que Deus fez com que as cordonices viessem de cima do mar? Dali era para ver o que? Lagosta, peixe, tubarão, qualquer coisa, piaba. Não, Deus fez vir cordonice. No deserto não tinha rio e Deus fez água sair da rocha. Eles descobriram que no deserto também era um lugar de milagres. Entretanto, a maior lição na vida de toda a nação é que o homem não viverá somente de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Nós temos que acreditar nessa palavra, não apenas porque eles viveram, mas porque Jesus pregou ela para nós, que não apenas de pão viveremos, mas de toda a palavra que é da boca do Senhor. O Senhor fazia as roupas e os sapatos crescerem e renovavam dia após dia.
uma figura que ele desejava fazer com o próprio povo de Israel. Veja que tem crente que você conhece ele pela roupa, né? 10 anos, eu conheço aquele irmão lá, aquela roupa lá. Tá indo lá? Não gasta. Deus preserva. Moisés termina o verso 8 dizendo: em todas essas coisas Deus agiu como um pai na educação de seus filhos, porque o herdeiro mesmo, sendo o senhor de tudo, enquanto ainda é menino, não pode governar Canaã. O que quer dizer? Nós ainda somos meninos, como o Ai, né? Nós precisamos de um tutor para nos conduzir a nos tornar homens e mulheres segundo a vontade de Deus. Aí Deus nos entrega o reino, Deus nos entrega os bens, Deus troca as nossas posses, Deus nos dá o que é direito, até que nós chegamos a essa estatura de maturidade. Nós temos e passaremos pelo deserto. Mas é uma coisa que eu sempre falo: existem 3 formas de irmos para o deserto. Uma é quando o homem te leva, não tem problema, você ora a Deus, Deus te tira de lá. Quando o diabo te leva, você resiste o diabo, ora a Deus, Deus te tira de lá. Mas se é Deus que te leva, irmão, você só sai de lá quando Deus te aprovar, quando nós passarmos pelas provações. E às vezes nós temos andado em ciclos porque não temos passado pelas provações que nos é dado. Deus falou: irmão, vai lá e faz isso. Aí você vai, tentou, não deu certo, vou largar isso de mão. Agora, Senhor, me mostra a tua vontade, me mostra a tua palavra. Deus vai pegar e fala: vai lá e faz aquilo. Você terminou aquilo que você começou? Não? Pois então você vai lá e termina, aí depois você me pede outra coisa. Lembra de Moisés? Moisés subiu no monte e pediu para Deus as leis, Deus escreveu na tábua e deu para Moisés. Moisés chegou e quebrou. Pois é, Moisés. Aí Moisés falou: Senhor, agora como é que é? Eu quero as leis de novo. Não tem problema nenhum, Moisés. Pega as pedras e sobe no monte de novo. Não tem problema nenhum. Você quer coisas novas? Não, você vai voltar a fazer aquilo que você fez. Lembra o que a Bíblia fala? Arrependa-te, lembra-te das tuas primeiras obras, pratique-as, né? Então nós temos que fazer isso, lembrarmos de onde temos caído e voltar. É como se diz, carregando a nossa cruz. Ela não é tão pesada, porque a maior parte dela Cristo já levou. Hoje nós só temos que andar segundo a posição que Deus nos deu. Eu tiro como um exemplo aqui na igreja. Você já viu como os diáconos andam da nossa igreja? Os irmãos, paletó, gravata. Estou dizendo que roupa é nada, não, irmão. Roupa não prega, não. Os irmãos sabem disso. Tem conhecimento, né? Muito bem para isso. Mas você já viu como a maioria dos pastores andam na igreja? Eu estou falando da nossa, não estou falando das outras não. Na nossa, se pega um pastor e um diácono e leva ali na drogaria, vem um mendigo para pedir oração, você acha que ele vai pedir para quem? Por quê? Aí ele chega na igreja e fala assim: você que é o pastor e aquele ali que é o diácono? O cara estranha, falou uma coisa errada aqui, ué. Então assim, se o padrão do diácono é esse, para mim o do pastor é um pouco mais elevado. Porque para ser chamado para diácono é alguns pré-requisitos, para ser chamado a obreiro é outros pré-requisitos, para ser chamado a pastor é outros pré-requisitos. Então eu tenho que andar segundo a condição que Deus me colocou, sabe? Eu não preciso mais fazer como no Antigo Testamento, me sacrificar para chegar nessa posição. Não, Deus já me colocou, agora eu tenho que andar digno da posição que Ele me colocou. É isso somente que nós temos que fazer. E eu acho interessante isso aqui na nossa igreja, porque parece que os irmãos não veem isso. É como se diz: quanto mais alta, entre aspas, for seu cargo eclesiástico, no mundo aí afora, quanto mais alta a patente, mais largado eu posso andar. E eu acho que com Deus é diferente. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então essas pessoas estão desvirtuadas dentro da própria igreja. E isso a gente fala somente na sua postura
humana, material e física. Imagina a espiritual, que não cabe a nós julgar. Não cabe a nós julgar. Bom, tem alguma coisa sobre isso aqui que os irmãos querem falar? Eu não estou pregando contra, porque no mundo nós não vivemos sem isso também. Relacionar é política. É política, não tem como. Agora, dizer que isso daqui está querendo mandar nisso daqui, dizer que os Nirodes da vida estão dominando os Balaãos, não tem como também. Isso são o quê? Principados, que estão se materializando a ponto de se manifestar. E nós estamos vendo tudo isso. Sabe, quando nós falarmos sobre as cartas de Apocalipse, vocês, irmãos, vão ver como o inimigo veio agindo no ano 300 depois de Cristo, no ano 600, no ano 1000, no ano 1500 e no ano 2000. O que ele tem feito, sabe? E nós vamos ver e falar, poxa, e Jesus falou isso lá no ano 100, quando João escreveu a carta de Apocalipse. Deus já deixou tudo lá. Só que nós temos na nossa mão, ou nós não conseguimos ver, não conseguimos interpretar, ou o Espírito Santo não nos dá o discernimento, ou o Deus deste século cegou o entendimento, como diz 2 Coríntios 4,4, alguma coisa acontece, porque parece que nós não vemos isso. Mas isso não é para nós.